Paz do Senhor, querido, seja bem-vindo então a mais uma aula do curso de Teologia, curso para novos convertidos, para iniciantes. Aí você que aceitou Jesus, você que ainda você quer aprender mais sobre Jesus, é o nosso convidado especial para estar participando então e aprendendo um pouco mais sobre esse nosso Deus, amém? Na última aula nós paramos na C da nossa apostila aqui, da Pedras Fundamentais, né? Jesus é o Senhor. Nós falamos, deixa eu ver um pouquinho sobre o que nós falamos. Nós falamos que a palavra-chave é Senhor, né? Senhor vem de Curios, aquele que possui, aquele que tem o direito de poder de mandar, o dono, aquele que tem controle, mestre, autoridade suprema. Nós falamos um pouquinho sobre submissão total à autoridade de Jesus. Nós fizemos aquela ilustração, né? Uma ilustraçãozinha. E paramos em muitas pessoas dizem que Jesus é Senhor, mas a obediência à vontade dele está limitada à vontade delas. No fundo, não está disposta a obedecer incondicionalmente. Então nós paramos aí e eu quero continuar com você a partir da D, que deixa eu afastar um pouquinho mais. Deixa eu afastar um pouquinho, deixa eu virar um pouquinho para cá, para ficar mais centralizado aí para você. Vamos começar da D então, e a D diz assim: a força da autoridade está relacionada diretamente com a submissão, ou seja, a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus só tem força na sua vida quando há submissão. Quanto mais submissão, mais autoridade sobre você ele tem e mais ele vai poder mudar, tocar sua vida, transformar sua vida. Então vamos ver o que diz em Lucas, no capítulo 7, no versículo 8. É importante que você tenha um caderno, uma caneta e esteja sempre anotando aí com a gente, tá? Então você anota os versículos que eu vou estar falando para você que você possa compartilhar, acompanhar com a gente, participar com a gente, anotar aí esses versículos seria de suma importância. Então se você tiver um caderno, não tem problema, dá pausa no vídeo, anota, depois recorre o vídeo de novo, não tem problema, porque com certeza vai ser bênção para você. Em Lucas, então abrindo aqui, ó, Lucas no capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e a meu servo faz isto, e ele faz. Veja que interessante, essa é aquela passagem que um soldado vai buscar, né, o auxílio do Senhor Jesus, né? E é interessante porque ele entende que o que é submissão à autoridade, ele entende que Jesus tem autoridade. E ele fala, o senhor não precisa ir lá em casa, eu tenho pessoas, soldados sujeitos à minha autoridade, eu falo para fazer, ele faz, eu falo para o meu servo ir, ele vai. Então é como se ele estivesse dizendo, Jesus, é só uma palavra que o senhor precisa falar, porque o Senhor tem autoridade. Olha que interessante, né? A autoridade de Jesus. O que significa submissão? Porque submissão tem um significado, eu quero que vocês escrevam aí, para que não fique difícil de você entender posteriormente. Você vai dividir a palavra em sub e missão, ok? Sub, estar embaixo de. Missão, um projeto a ser realizado. Então, sub significa estar debaixo de, e missão, um projeto a ser realizado. Se eu obedeço a Jesus, Jesus é meu Senhor, ok? Se não obedeço, ele não é meu Senhor. Tem muita gente que às vezes se perde nisso. Não, eu creio em Jesus, nossa, não, eu aceito Jesus, eu vivo por Jesus, eu vivo para Jesus, mas não aceita as direções que Jesus dá. Então ele não é Senhor da vida da pessoa. Não, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador, como meu Senhor. Mas quando diz respeito a tocar em algo que diz respeito à vida da pessoa e ela não quer mudar aquela área da vida, ela não autoriza. Ou seja, ele não é Senhor. Se eu obedeço, Jesus é meu Senhor.
Se eu não obedeço, ele não é meu Senhor. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso é Jesus falando. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então veja que o senhorio de Jesus na nossa vida está interligado à nossa obediência. Quando nós obedecemos, ele é o nosso Senhor. Quando não o obedecemos, não há senhorio. Ele não é o nosso Senhor. E aí não adianta depois ficar chorando porque não faz, porque não acontece, porque Deus não te ouve, porque você não tem ele como Senhor na tua vida. Então isso é importante. Senhorio de Jesus tem que ser completo, tem que ser em obediência. E aí diz, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? O homem é o cabeça da casa, na medida em que a mulher submete-se a ele. Então vamos ver o que está escrito em Efésios 5, 22. O homem muitas vezes quer ser o cabeça sem fazer algumas coisas que são necessárias para que ele possa ser visto pela mulher como um bom marido. Fazer a parte dele, né? E as mulheres não querem se submeter aos seus maridos também. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então olha que interessante. Às vezes as mulheres têm buscado tanto... eu quero que meu marido mude, eu quero que meu marido aceite Jesus, mas em casa você quer bater de frente, você está sempre brigando, você não tem sabedoria para lidar com a situação. E você tem que pedir isso a Deus. Tem que sim entender esse princípio. É princípio da palavra, não sou eu que estou dizendo. Isso é um papo machista. Não, porque quando você se submete ao seu marido, ama ele, quando você trata-o bem, você vai ter reciprocidade, porque ele vai começar a ver diferenças em você, vai começar a valorizar você. Agora vamos sair desse campo, porque também tem aqui para os homens que pensam que não tem, mas tem. Se Cristo é o Senhor da esposa, ela vai ser submissa ao marido. Então como você pode dizer que é cristã para o seu marido e não é submissa, ou não o ajuda, ou só bate de frente, só agita e joga lenha na fogueira na hora da confusão? Se Cristo é o Senhor do marido, ele vai amar a esposa. Agora vamos entender essa parte. Será que o marido tem amado a esposa? Eu não amo mais, querido. Amar não é sentimento. Esquece. Jesus não amou a gente com sentimento. Ele mostra isso antes de ir para a cruz. Ele pede para que Deus passe dele esse cálice. Significa que ele não estava com vontade de passar por aquilo, mas por decisão ele falou: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E depois, lá naquela cruz, ele falou para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi decisão, ele decidiu amar. Simples. E assim é o nosso relacionamento. O nosso relacionamento com a nossa esposa muitas vezes começa pelo amor que a Bíblia chama de eros, que é a atração física, o amor de carne, de pele, né? Mas ele não pode ficar fixo ou firmado nisso, porque uma hora isso pode acabar. Mas tem que se passar para o amor ágape que Deus nos ensina, que é o amor decisivo. Eu decido amar a minha esposa e fazer ela feliz. Sabe, as pessoas hoje, elas casam com um pensamento tão errôneo, casam querendo ser felizes. Mas o nosso pensamento, para que a gente seja feliz, tem que ser: eu caso para fazer a minha esposa feliz. Eu caso para fazer o meu marido feliz. Porque quando você faz o seu cônjuge feliz, ele fica tão feliz que ele te faz feliz. É uma troca que você não tem esforço para isso. Apenas queira fazer ela feliz. Ame ela, decida amar. Agrade a tua esposa. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar dentro do seu lar. E isso vai ser recíproco. Então, voltando aqui, se Cristo é o Senhor do marido, ele vai amar a esposa. Se Cristo é o Senhor dos filhos, eles vão ser obedientes aos pais, viu, filhos? Deus é a autoridade mais
mas somente através da nossa submissão ganhamos os benefícios. Vamos ver o que está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Abre aí então comigo no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Aquela parábola bem conhecida do filho pródigo. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Só para recordar aqui, é do 11 ao 32, tá? Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seu pé. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha que interessante então o que acontece com o filho pródigo. O filho pródigo, ele fora da submissão, enquanto ele estava na submissão, ele tinha os benefícios de estar na submissão do pai. E aqui você entenda que é uma tipificação, é como se fosse Deus e nós os filhos pródigos. Enquanto nós estivermos debaixo dessa submissão, nós temos os benefícios e nós saímos, nós perdemos os benefícios. Deus é ruim? Não, é porque a gente desperdiça aquilo que a gente ganhou dele. É porque a gente não sabe estar fora da submissão de Deus. Nós somos seres que dependemos de Deus, precisamos de Deus, necessitamos de Deus. E muitas vezes isso é que nós não compreendemos. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta.
E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. Interessante. Quem reconhece a autoridade e a ela se submete, receberá recompensas. O orgulho impede o senhorio de Cristo. Sabe aquelas pessoas que não sabem reconhecer uma autoridade espiritual e têm orgulho, não se submetem? Essas pessoas não têm como receber de Deus os benefícios referente à submissão, ok? Referente ao senhorio de Cristo. O orgulho impede o senhorio de Cristo. O maior exemplo de submissão é Jesus. Vamos ler então Filipenses capítulo 2, versículo do 7 ao 8, para saber sobre essa submissão. Então, anote aí, o maior exemplo de submissão é Jesus. Vamos lá então. Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao 8 diz assim: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De novo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja a submissão de Jesus. Ele sendo Deus, querido, desceu do céu na forma de homem, por amor a nós, se submeteu à forma de homem e foi obediente até a morte de cruz. Um exemplo triste de rebeldia foi Saul. Então vamos ver, Saul foi um rei, ele foi ungido por Deus rei, mas ele desobedeceu. Então vamos ver a questão da rebeldia de Saul. Em 1 Samuel 15:3. Deixa eu ler lá com você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Vai, pois agora, e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E aí, se você continuar aqui, deixa eu ver, a partir do 3, aonde que Saul desobedece a Deus aqui? Vamos continuar lendo? Vamos até, deixa eu ver, até o 26, na verdade. Vamos ler direto aqui. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Então tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e aos seus cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Saul se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, estando voltado
passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Ameleque as trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declamarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-me: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho? E disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores e amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, encaminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, amados, nós vemos aqui uma parte da história de Saul, quando ele é rejeitado pelo Senhor. Por que ele é rejeitado pelo Senhor? Deus ele havia dado uma ordem: destruísse os amalequitas e todo o despojo. Não era para pegar nada, nem vaca, nem nada, era para destruir tudo, aniquilar tudo. Em 1 Samuel 15:3 fala sobre isso. Saul desobedeceu em 1 Samuel 15:9, então como nós lemos, ele desobedeceu, ele não fez como o Senhor mandou. Deus se entristeceu com Saul, 1 Samuel 15:11. Saul tentou se justificar junto a Samuel em 1 Samuel 15:13 a 15. A condição de quem é rebelde às ordens do Senhor, 1 Samuel 15:22 a 23. O resultado da rebelião de Saul, 1 Samuel 15:26. Então, o resultado, a condição de quem é rebelde às ordens do Senhor. Vamos pegar aqui de novo, só para você entender, 1 Samuel 15:22 a 23, diz assim, Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porquanto a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha só, desobedecer a palavra de Deus é como feitiçaria do Senhor. Deixa eu ver aqui também. E porfiar é como iniquidade da idolatria. O que é porfiar? Porfiar, vou até colocar aqui no dicionário para você entender o que é porfiar. O pessoal vai falar: mas como assim, Anderson? O que é porfiar? Discutir acaloradamente, altercar, contender, competir ou lutar por algo. Além dele estar desobedecendo a Deus, além dele ter desobedecido a palavra do Senhor, ele estava discutindo isso, querendo justificar-se diante do seu erro. Então entenda que ele perdeu, ele não era mais submisso ao Senhor, não ouvia mais a palavra de Deus. Então ali Deus, que conhece o coração, sabia que
que o coração dele não era mais do Senhor, que ele não era mais submisso. Deus quer que façamos as coisas certas e não as coisas boas. Porque, por exemplo, foi ruim o que ele fez? Não, não foi ruim. Por quê? Porque ele deixou que o povo levasse o melhor, vacas, novilhos. Para eles, é como hoje estivesse melhorando a condição financeira do povo, mas não é isso que Deus queria. Deus não deu a ordem para isso. Deus, ele pode fazer isso, ele pode abençoar as pessoas, mas ele quis fazer pela sua vontade, desobedecendo a ordem de Deus. Então aqui fala, fazer a coisa certa é melhor do que fazer coisas boas. Às vezes nós temos mania de querer fazer o que é bom, mas não perguntamos para Deus se está certo fazer aquilo. Um exemplo que eu vou dar para você, eu já apanhei muito na minha vida, quando eu quis ajudar pessoas que não era para ajudar. Por quê? Anderson, que isso? Deus ensina a não ajudar? Não, ela estava colhendo as consequências do plantio dela. E quando a gente ajuda, a gente impede que ela colhe as consequências. Aí quem colhe as consequências somos nós. Perdoe-me a palavra, é como se você estivesse colocando o seu bumbum na frente da cintada. Ou seja, a pessoa está sendo corrigida e você está tomando a correção porque você está colocando o seu bumbum na frente. É mais ou menos isso, me perdoa a palavra que eu usei, mas é mais ou menos isso. Muitas vezes nós queremos fazer coisas boas. Eu quero ajudar, mas não perguntamos para Deus se é a coisa certa a fazer. Se de repente Deus não está permitindo aquilo para corrigir, porque aquele é o plantio. A pessoa plantou, ela tem que colher o que ela plantou. Ela plantou abacaxi, ela vai colher o abacaxi. E aí a gente vai lá e dá um morango para ela. Ou seja, às vezes tiramos da nossa própria família algo para sustentar aquela pessoa que está colhendo o que ela plantou. E aí nós temos falta em casa e passamos a necessidade exatamente porque não perguntamos antes para Deus se era o certo a fazer. Então isso é importante, é interessante a gente aprender. No 2 aqui do D, né, da parte D, no item 2, o senhorio de Jesus. Né, a parte A do 2 aqui, espiritual vezes natural. Pergunta, vou te fazer uma pergunta agora. Ele é senhor do espiritual, mas deve ser também do natural? Se ele é senhor do espiritual, ele deve ser do natural. Mateus 6,33 diz assim, mas buscar em primeiro... Deixa eu abrir aqui com você, que eu estou lendo aqui da apostila, mas eu quero ler numa linguagem mais fácil para você entender. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro Mas buscai primeiro o reino de Deus. Aqui algumas versões falam em primeiro lugar o reino de Deus, que não está errado, está correto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que interessante. Mas buscai primeiro o reino, saber como funciona. O que é buscar o reino? É saber como o reino funciona. O reino de Deus, a vontade de Deus funciona. E a sua justiça, praticar o mesmo que se pratica lá. Quando eu conheço o que é o reino de Deus, quando eu busco entender o reino de Deus, a vontade de Deus que está na palavra dele, quem é Deus, quem é Jesus, ter ele como meu Senhor, eu começo a praticar o mesmo que se pratica no reino de Deus. Ou seja, a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, no demais, Deus cuida. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dele e praticamos a justiça do reino de Deus. Não a nossa justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 31, diz também algo, eu quero que você abra aí comigo para você entender. Abra a sua Bíblia aí comigo. Lucas capítulo 12, versículo 31, ou anota aí no caderno, depois vai conferindo, ok? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então veja quão importante é a submissão, buscar o reino, buscar a presença de Deus na nossa vida. Buscai antes o reino de Deus. Será fácil interpretar esses trechos como mandamento para buscar somente o espiritual e nunca o natural. Essa interpretação levará ao erro. Então, às vezes, as pessoas entendem que buscar o reino é o importante, mas o natural não importa. O que é natural é o que nós vivemos, mas sim vou buscar só o espiritual e esquecer o natural. Deixa eu passar para você, buscar somente o espiritual e nunca o natural. Essa interpretação levará ao erro. Esses textos não dizem que é para buscarmos somente o espiritual. Eles estabelecem a prioridade. Primeiro o espiritual, depois o natural. Há de se tomar cuidado para não cairmos no comodismo e oportunismo. Ilustrações bíblicas. B. No B aqui nós temos as ilustrações bíblicas para você que quer anotar aí por trechos, né? Jesus espera que nos sujeitamos também no natural, para que ele possa abençoar. Vamos ver o que está em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 10 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 10 ao 15. Diz assim, versículo 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio em vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Olha que interessante, né? O Senhor Jesus fala que nós temos que buscar Ele sim, em primeiro lugar o reino dEle, a sua justiça, mas também nós temos que ajudar aos demais, a buscar a Ele também no físico, né? No que diz aqui, na verdade, no natural. Havia prontidão em ajudar também nas coisas naturais. Então veja, nós temos que saber se é para ajudar sim, nós temos que buscar nele isso. Pai, posso ajudar, visto que nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, e nós devemos sim ajudar aqueles que têm necessidade, quando há direcionamento de Deus, e Ele direciona. Eu vivo muito isso na presença de Deus. Deus tem me direcionado a fazer muitas coisas, e eu espero que Ele me direcione. Por mais que eu queira, de repente, ajudar algumas pessoas, Ele fala não, espera ela colher o que ela plantou, porque eu estou instruindo, eu estou ensinando, para que ela não caia no mesmo erro. Mas muitas não, muitas precisam de ajuda, e Deus fala vai e faz isso, faz aquilo, e Deus ele fala, ele toca no nosso coração. É interessante, eu vou abrir um parênteses aqui, que quando toca no meu coração, toca no coração da minha esposa, da Michelle. E às vezes nós é muito engraçado, é muito legal isso, porque muitas vezes Deus fala, por exemplo, para mim, ajuda tal pessoa. Aí eu falo, bom, tá bom, vou ajudar. E aí Michelle vem, o Anderson, Deus tocou no meu coração. Ela chama de amor, né? Amor, Deus tocou no meu coração de ajudar uma pessoa. E aí nós falamos, é a mesma pessoa. Aí às vezes Deus fala para mim só ajudar e não fala o valor. E aí fala o valor para ela. E às vezes fala o valor e não fala para mim o valor. E aí fala para ela, olha, aí ela vem, ó, Deus falou para ajudar com um tanto. E aí eu falo, amém, ele já confirmou no meu coração, mas quem? Não, é fulano. E a gente vai e ajuda. Um exemplo. Isso financeiramente, às vezes com um alimento, isso acontece. Então, quando você está em sintonia com Deus,
ele fala no seu coração. E muitas vezes ele fala e confirma com o casal, quando o casal está em sintonia com ele. Porque muitas vezes uma pessoa sente de Deus, tem que ajudar, e o outro que não está em sintonia acha ridículo o que aquela pessoa quer fazer e não autoriza. E aí a briga e a contenda dentro do lar por causa disso. Então, havia prontidão em ajudar também nas coisas naturais. 1 Coríntios 9, do 11 ao 14, também fala algo interessante. Falam sobre semear coisas espirituais e colher as materiais. Vamos lá ver então, em 1 Coríntios 9, do 11 ao 14, e vamos ler o que está escrito. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Vamos até o 14, agora 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha que interessante, né? Abrindo um parênteses aqui, tem tanta gente reclamando aí, por exemplo, eu até fiz um vídeo falando sobre a questão do pastor Cláudio Duarte, e isso na questão de todos os pastores. As pessoas querem que os pastores vivam de vento, e elas pegam o exemplo de Paulo, mas o interessante é que não é isso que Deus manda, e não é só Paulo, o apóstolo. Primeiro, os apóstolos que viveram com Jesus, Paulo não viveu com Jesus, ele foi apóstolo depois, foi um maravilhoso apóstolo, um cara que é exemplo, com certeza é exemplo, mas também tem os outros que viviam da mesma forma que está sendo falado aqui. Eles não trabalhavam, eles viviam só na obra. E aí o que a palavra diz? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado? O que é sagrado? Comem do que é do templo? Ó, para quem fala que não precisa ir para a igreja, tinha templo sim, era administrado, os apóstolos administravam, e mais alguns que eles colocavam, tinha sim pastor, mestre, tinha tudo isso, e aí a palavra de Deus nos mostra. Então não adianta você ir por teoria de outros que não estudam a Bíblia, pegam um versículo e ficam ali fora de contexto. E aí olha que interessante, comem o que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do quê? De graça recebestes, de graça dai. Sim, a palavra do Senhor é gratuita, mas você tem que sustentar o templo. Não está sendo cobrada a palavra. Quem quiser entrar, ouvir a palavra e sair, vai entrar e sair não vai pagar por isso. Mas o templo tem os seus custos, e os pastores têm suas famílias, e eles têm sim o direito, se ele viver só daquilo, se ele estiver só na igreja, aconselhando, fazendo a obra do Senhor, ele deve sim, e a palavra dá legalidade para que ele seja, para que ele viva disso sim. Ele não cobra, mas ele vive do Evangelho, né? Acho que terminamos aqui o 14, era isso? Abri o parênteses, fechei. Jesus quer suprir nossas necessidades materiais. Quando a gente vive, e também aqui, não é só para aqueles que, como diz ali, o que estão perto do altar. Quem está perto do altar? Aquele que aceitou Jesus está indo para a igreja, está na igreja, também está perto do altar. E esses que têm necessidade, têm sim o direito de que a igreja como um todo, todos os irmãos que estão ali, ajudem ele, desde que Deus dê essa liberdade. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que ali estão só por causa da necessidade, mas elas não querem Deus. E aí é Deus que vai falar no nosso coração, né? Mas isso é um outro caso. Em 1 Reis 17, do capítulo 17, do versículo 13 ao 16,
vai nos falar algo interessante também. Vai falar sobre a passagem sobre Elias e a viúva. Deixa eu ver aqui o versículo certinho. Então, novamente, do 13 ao 16. 1 Reis 17, capítulo 17, do 13 ao 16, diz assim: E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então veja, aqui todos conhecem, ela tinha pouco, né? Um pouco de farinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, só dava para fazer mais um bolo. E aí ela disse que ela e o filho dela iriam esperar a morte, né? Se você ler antes, ou no capítulo 17 aí antes, em 1 Reis, você vai ver essa história. Mas aí o homem de Deus vai e fala para ela: faz e traz primeiro para mim. E aí Deus vai abençoar você, e não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E Elias ficou ali com ela muitos dias, comendo até que viesse a chuva. Elias e a viúva de Serepta, né? Ela primeiro serviu o natural e então recebeu o espiritual. Então primeiro ela fez o que era natural, o que ela podia fazer, e ela recebeu de Deus o milagre, o espiritual. Então olha que interessante, né? Terceiro tópico aqui, e deixa eu ver quanto tempo a gente tá. Na verdade eu vou parar por aqui. Não, vamos passar o terceiro tópico, aí eu paro pelo B, né, que vai vir posteriormente aqui. O terceiro tópico, o reino. O que procuramos é o reino de Cristo. 1 Romanos, capítulo 17. 1 Romanos não, né? Romanos. Romanos não tem primeira. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vamos abrir então em Romanos, capítulo 14, versículo 17. E ler o que a Bíblia nos diz. Diz assim, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. E também o lugar onde Cristo reina, Efésios 1:10, vamos ler lá em Efésios 1:10, para a gente entender então o lugar que Cristo reina. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, tanto as espirituais como as físicas, né? Como as naturais. Mateus 28:18, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele fala sobre isso, né? Então, vamos abrir rapidamente Mateus 28, capítulo 28, versículo 18, e ler essa frase. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o senhorio de Deus, de Cristo, é no espiritual e no natural. O fato das pessoas não se submeterem a ele não significa que ele perdeu a autoridade ou que não tem poder. Todos que não o obedecem sofrem as consequências. Então, por exemplo, não significa que ele deixou de ter poder ou autoridade no céu e na terra porque você não está obedecendo, ou fulano, ciclano, beltrano ou qualquer pessoa não está o obedecendo, mas as pessoas colhem as consequências das suas decisões. Ela decide não obedecer, ela plantou a desobediência, ela vai colher a consequência da desobediência. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10, a oração do Pai Nosso. Como ele ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Mateus 6:33
também fala algo interessante para a gente ver aqui. Mateus capítulo 6, versículo 33, você já está com a Bíblia aberta aí, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos dar uma pausa por aqui, vamos parar por aqui, ficar aí para a próxima aula. Até anotei aqui onde eu parei para não nos perdermos depois. Fica aí para a próxima aula, então, o decorrer da matéria. Estamos quase no meio aí dessa apostila, né? Apostila, né? Então fica aí um forte abraço para você. Espero que você tenha entendido. Para você que não entendeu, baixa o Telegram, está na descrição do vídeo. Conversa com a gente a partir do Telegram. O telefone é o 19 99354 2324. Se ficou alguma dúvida, entra em contato com a gente, eu vou tirar sua dúvida, vou conversar com você a respeito disso. O que me importa é que você não fique com dúvida, ok? Forte abraço para você, Deus abençoe e até a próxima aula aí, até o próximo vídeo, que a gente está fazendo a oração da madrugada, 1 da manhã, né? E posteriormente a gente solta alguns vídeos também nesses intervalos. Mas até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, forte abraço e até também a próxima aula aí das pedras fundamentais. Essa apostila ainda é a primeira apostila de pedras fundamentais, mas tenho certeza que tem sido bênção para você aprender um pouco mais do Senhor. Que Ele seja o seu Senhor, de fato, de verdade, do sobrenatural, que é o espiritual, e sobre o natural. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa aula, e aí a gente já termina. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa aula. Abençoa cada um, Senhor. Tira todas as dúvidas, que eles consigam compreender e entender, que o coração esteja pronto como terra fértil na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. E aqueles que não compreenderem, Senhor, que eles possam nos perguntar, nos dá sempre sabedoria, Senhor, para que possamos responder o que a Tua palavra diz, o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.